Olá, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas eu quero reforçar o meu pedido que eu sempre faço. Não esquece de colocar o seu joinha, não esquece de fazer o seu comentário, que é muito importante. Também compartilhe este vídeo com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. E se caso você não for inscrito, se inscreva no canal. Quando você faz isso, o canal vai se tornando mais relevante e a plataforma vai colocando ele numa posição melhor. Com isso, a palavra de Deus será semeada com maior frequência. Então eu só peço para você, não esquece de fazer isso, tá bom? Vai ser uma grande ajuda para o canal. E por outro lado também você vai estar contribuindo para que a palavra de Deus alcance muito mais pessoas. Nós vamos a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarda aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler apenas o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Eu e você, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez até hoje e por tudo aquilo que Ele ainda vai nos fazer. A palavra de Deus nos diz que Ele é um Deus misericordioso e justo. Então nós sabemos que podemos contar com as suas misericórdias, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser servos fiéis, temos que andar nos caminhos do Senhor, temos que zelar pela sua palavra e principalmente cumprir a determinação da sua palavra, e com certeza isso vai nos trazer grandes benefícios. Uma coisa muito importante é a fidelidade e a gratidão. E nós vamos falar um pouco hoje sobre justamente a gratidão. Eu vou trazer 3 tópicos para nós que se referem à gratidão. O título da mensagem é Gratidão, um estilo de vida cristão. Às vezes a gente tem o hábito de falar, que o estilo de vida que nós temos como evangélicos é uma religião. Não é não. O evangelho é um estilo de vida e a gratidão faz parte disso. A gratidão também nos traz um estilo de vida que com certeza quando nós entendemos, nos torna muito mais fáceis viver. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A gratidão, ela não é apenas um sentimento, mas uma atitude de fé. A gratidão é uma atitude de fé. Quando nós olhamos para Cristo e nós somos gratos a Ele, nós estamos também demonstrando a nossa fé naquilo que Ele fez. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos poupados daquilo. Então, quando nós olhamos para Cristo e somos gratos a Ele, nós estamos dando uma demonstração também de fé, que é uma coisa muito importante para nós como cristãos. Ser grato não é negar as lutas, mas reconhecer que Deus está acima delas. Nós não vamos, por exemplo, a nossa gratidão não vai fazer com que nós não tenhamos lutas pela frente. A nossa gratidão não vai fazer com que nós, a partir de agora, porque somos gratos a Deus, nada de ruim vai acontecer. Não, vão acontecer. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, o ser humano está passando por um tempo de uma, como é que se diz? De uma decadência moral, uma decadência humana muito grande. E quando nós olhamos para este mundo nas condições em que ele está, nós, se formos olhar e querer cumprir determinações da forma como ele coloca, nós não vamos a lugar nenhum. Então nós precisamos olhar para Cristo, olhar para o Senhor, olhar para aquela cruz vazia. Quando você olhar para aquela cruz vazia, você vai lembrar que um dia alguém se entregou ali, aonde seria você um dia. Então pense nisso. Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de nós resolvermos mudar as nossas atitudes, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o Senhor, vamos ver aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E falando-se em gratidão, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu trouxe 3 tópicos aqui para que nós pudéssemos fazer uma reflexão
É muito importante. O primeiro tópico é: a gratidão reconhece a soberania de Deus. Quando você é grato ao Senhor, você está também reconhecendo a soberania do Senhor. Quando Paulo diz em tudo dai graças, ele nos lembra que Deus continua no controle de todas as coisas. Por isso nós temos sim que dar graças a tudo. Em tudo nós temos que dar graças ao Deus que criou todas as coisas. Então nós precisamos entender isso. Ele nos lembra que Deus continua controlando tudo, está no controle de tudo. Nada do que acontece nas nossas vidas está fora do controle dele. Muitas vezes, quando nós olhamos para uma circunstância lamentável, às vezes até mesmo uma tragédia, a gente fala: poxa, mas será que Deus não viu isso? Nós precisamos ver, por exemplo, se talvez a coisa não podia ter sido pior. E por que Deus permitiu aquilo acontecer? Às vezes a permissão de Deus em determinadas coisas é porque lá na frente Ele tem algo muito maior para você. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente desconhece muitas situações. Mas tem muitas coisas que Deus permite acontecer, pela sua vontade permissiva, muitas vezes porque nós provocamos uma situação, outras vezes é porque lá na frente Ele tem algo muito melhor para mim e para você. José no Egito, por exemplo, nós vemos a história de José quando nós olhamos ele ainda menino, lá junto da sua família, quando ele começou a ter aqueles sonhos que eles estavam colhendo molhos no campo e de repente os molhos dos seus irmãos todos se curvaram diante do molho que ele estava colhendo, que ele havia colhido. Seus irmãos ficaram bravos com ele, achando que ele falava: quer dizer que nós vamos se dobrar diante de você, nós vamos ser teus escravos. Eles não tinham a menor ideia o que era aquilo. Depois, mais para frente, eles viram, ele trouxe um outro sonho, falando do sol e da lua e de mais 11 estrelas que se dobravam diante dele. E aí até o seu próprio pai ficou meio indignado, falou: quer dizer, você está dizendo que nós vamos nos dobrar diante de você? E aquilo foi despertando nos irmãos de José uma certa antipatia. Porque chegou um momento que os irmãos de José, quando viram ele chegar, falaram: lá vem o sonhador, lá vem o contador de histórias. E chegou ao ponto deles planejarem a morte de José. Um dia, quando José foi atrás de seus irmãos, quando ele chegou lá no determinado lugar onde ele deveria estar, mais para frente ele encontrou seus irmãos e os seus irmãos tensionavam matá-lo, jogaram ele numa cisterna. E depois Rubens, se não me engano, ele achou melhor que não podia matar o irmão, ou Rubens foi Judá, porque iam trazer muita tristeza ao coração do pai, e outra coisa, ele é nosso irmão, nós não podemos fazer isso. Aí eles resolveram fazer diferente, eles resolveram vendê-lo. Estava passando ali uma caravana de ismaelitas, eles venderam José para os ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. Aí a gente pensa: poxa, que maldade, como é que Deus não viu uma coisa dessa? Como é que Deus não reteve aqueles irmãos de fazer aquela crueldade? Mas ninguém sabia exatamente o que estava no coração de Deus. José foi para o Egito, foi vendido para um dos bambambãs lá do faraó, que era Potifar. Potifar, quando percebeu que José era um menino excelente, levou José para sua casa. José começou a administrar a casa de Potifar de uma tal forma como Potifar nunca tinha visto. E aí, num determinado momento, a mulher de Potifar botou os olhos em cima de José. E ela tentou seduzi-lo. Mas José, ele simplesmente ignorou aquilo, ele não quis saber daquela mulher. E por que José não aceitou aquilo ali? Primeiro, porque José era um homem temente a Deus. Apesar de ser um jovem, ele era um jovem temente a Deus. E eu oro a Deus para que os nossos jovens sejam assim. Nossos jovens que estão na igreja, que eles sejam verdadeiramente tementes a Deus e que eles possam trazer outros jovens também para acompanhar aquilo que ele vive. Trazer outros jovens para que eles possam estar juntos na igreja, para que juntos nós possamos adorar a Deus. Outra situação que a gente vê é que a mulher de Potifar colocou os olhos em José e José simplesmente a ignorou. José fugiu daquela mulher. Se José tivesse aceito a proposta dela, talvez até que para ele poderia ser bom, porque ela devia ser uma mulher muito bonita. Ela não devia ser uma mulher qualquer, devia ser uma mulher muito bonita, muito bem cuidada. Mas José seria o quê? José seria apenas
o amante da patroa, aquele que talvez fosse a partir dali viver debaixo dos cuidados dela, de uma forma que ela estivesse enganando o próprio marido, e José ficaria confortavelmente, mas aí não haveria de se cumprir aquilo que Deus havia determinado para a vida dele, que era muito maior do que aquilo. Aquilo estava errado. Aquela mulher assediando José era uma tentativa de assédio que resultaria num adultério. José não aceitou. José pensou: eu não vou trair o meu patrão, não vou trair aquele homem que confiou em mim, e não vou trair principalmente o Deus a qual eu sirvo. Foi o que José deve ter pensado naquele momento. Ele fugiu daquela mulher, a gente sabe o que aconteceu, ele foi parar na cadeia, ele foi parar no calabouço, lá ele se tornou também uma pessoa muito benquista pelo carcereiro, ele acabou se tornando o administrador daquele lugar. Mais tarde ele interpretou o sonho de 2 servos do faraó, um deles foi morto, o outro voltou a servir faraó. E José falou com ele: olha, quando você estiver com o faraó, lembre-te de mim. E aquele homem esqueceu de José por 2 anos, até que faraó teve aquele sonho maluco, sonhando com as vacas gordas, sendo comido pelas vacas magras, espiga de milho cheia de grãos e gorda, sendo comida pelas espigas secas do sol. E aquilo ali ficou uma confusão na mente do faraó, até que o copeiro lembrou que José havia interpretado o sonho dele. Resumindo a história, José foi levado à presença de faraó, decifrou o sonho dele, ensinou para ele como ele deveria fazer para que o Egito não sofresse as consequências da seca, da fome que haveria de assolar o país. E faraó entendeu que José era a pessoa mais capacitada para cuidar da economia daquele país durante aquele tempo. E foi o que aconteceu. Esse era o plano de Deus: transformar José mais tarde num governador e livrar o povo de Israel da morte. Porque logo depois o povo começou a buscar comida no Egito. José reconheceu seus irmãos, a gente sabe a história, eu não vou repetir tudo novamente, mas o que acontecia? Havia algo muito maior, ou seja, Deus estava no controle de tudo, como Ele está no controle da nossa vida. E quando se fala de gratidão, nós temos que ter certeza daquilo que nós somos diante do Senhor e sermos gratos, sim, a tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Outra situação também é que gratidão, ela fortalece a confiança de que Deus dirige todas as coisas. Quando nós exercemos a gratidão ela nos dá uma certeza de que o Senhor está sob o controle de tudo, que nós não estamos ao vento, nós não estamos aí à deriva. Então, através da nossa gratidão que acaba sendo um elemento de fé, nós também sabemos que Deus está sob o controle de tudo. O segundo tópico que eu quero trazer para nós é que a gratidão, ela abençoa a nossa vida espiritual. Quando somos gratos a Deus, a nossa vida espiritual, ela é abençoada. Um coração agradecido se torna terreno fértil para milagres. Você já parou para pensar nisso? Um coração grato se torna uma terra fértil para receber milagres. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães e os peixes. Em João 6,11, quando foi feita a multiplicação dos pães, Jesus agradeceu ao Pai por aqueles pães que aos olhos humanos não seriam possível sustentar aquela multidão, mas quando começaram a tirar aqueles pães do cesto e entregando para as pessoas, ninguém acreditava. A coisa estava se multiplicando. Ou seja, gratidão, ela traz milagres. Jesus agradeceu antes e pela sua gratidão a Deus, Deus multiplicou aquele momento os pães. A gratidão, ela abre os céus e aproxima o coração de Deus. Quando somos gratos ao Senhor, o Senhor vai derramar sobre nós uma bênção tal devido à nossa gratidão. Porque gratidão, ela não é uma coisa simples. Gratidão é uma coisa bem complexa, porque ela vem acompanhada de muitas outras coisas, sabe? Quando você é grato a uma pessoa, você está demonstrando amor por ela. Quando você é grato a alguém, vamos dizer assim, quando você é grato a Deus, você está mostrando, no caso de Deus, nós estamos mostrando dependência. Nós estamos mostrando que somos inferiores e que precisamos dele. Nós estamos mostrando que as misericórdias dele têm que estar sobre as nossas vidas.
Tem uma série de situações que a gente demonstra quando nós exercemos a gratidão. E essa gratidão, ela tem que ser realmente algo muito forte em mim e em você. Nós não podemos simplesmente achar que Deus tem a obrigação de fazer o que nós precisamos. Não. Nós não temos esse poder. Ele sim. Ele escolhe o que ele vai fazer e nós temos que ser grato ao que foi. Se uma pessoa conseguiu um grande milagre na sua vida, seja grato por aquilo. Se uma outra pessoa não conseguiu nenhum tipo de milagre sobrenatural, nada sobrenatural, mas ela vive, ela trabalha, ela tem saúde para trabalhar, ela tem disposição para trabalhar, seja grato da mesma forma. Talvez alguns vão conseguir algumas pequenas fortunas nessa terra, e talvez você não consiga, como eu não consegui, mas o que eu tenho é motivo de gratidão. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos proporciona, pela bênção do Senhor. Que coisa mais fantástica de você poder acordar de manhã, contemplar a luz de mais um dia, saber que você tem saúde para trabalhar, que você pode sair da sua casa e, sabe, e ver a vida lá fora. Quantas pessoas no momento desse estão dentro dos hospitais, outros quantos estão dentro de uma cadeia, quantos estão dentro, por exemplo, de um manicômio, quantos estão dentro lá de uma UTI. Então nós precisamos ser gratos sim a Deus por todas as coisas que Ele tem nos proporcionado. Quarto, a gratidão é um testemunho poderoso. A gratidão é um testemunho poderoso. O mundo reclama, mas o cristão agradece. O que acontece? O cristão, ele tem que estar sempre adorando a Deus por tudo aquilo que ele faz. O mundo lá fora vive murmurando por causa das coisas ruins que acontecem. Nós agradecemos a Deus por não ser pior. O mundo lá fora vive murmurando porque o salário que ele ganha, muitas vezes, não é o suficiente para o que ele gostaria de fazer. Mas nós somos gratos por nada nos faltar. Aquele que é grato ao Senhor, ele vai entender isso. Ele é grato porque Deus não lhe deixa faltar nada. O livro de Salmo 23, no verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tem uma tradução que é muito mais perfeita, que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque prosperidade, na minha opinião, não é você ter coisas saindo pelo ladrão, sobrando assim que você não sabe nem o que fazer com ela. Ser próspero é nada te faltar. Você tem o pão de cada dia, você tem o trabalho, você tem a saúde, você tem teus filhos com saúde, estudando, trabalhando. Você tem a sua casa que você não acabou de construir, mas você tem força para construir. Sabe? Então tudo isso é motivo de grande alegria. E por ser motivo de grande alegria, é motivo de gratidão. Sejamos gratos ao Senhor por tudo isso. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães, como eu falei. A gratidão, ela abre os céus e aproxima o coração de Deus. A gratidão é um testemunho poderoso. O mundo reclama, mas o cristão agradece. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas haviam sido levados presos. Eles estavam num calabouço. Eles estavam lá, trancafiados, amarrados. Num determinado momento, aqueles homens começaram a cantar louvores. Aí você imagina, como é que pode uma pessoa que está dentro de um calabouço, preso, depois de ter sido chicoteado, e essa pessoa está ali cantando louvores? Por que Paulo e Silas faziam isso? Porque eles eram gratos a Deus, eles sabiam que aquele tempo que eles estavam ali era apenas uma circunstância. Daqui a pouco Deus os livraria daquilo ali, e com certeza foi o que aconteceu. Quando a gente dê a continuidade do Atos 16, a gente vê que teve um momento que a cadeia se moveu, a cadeia foi como um terremoto, as portas se abriram. Quando as portas se abriram, os presos não fugiram. O carcereiro, quando viu aquilo acontecer, ele achou que os presos tinham fugido, ele pegou a espada para se matar. E Paulo falou para ele: não faça isso com você, nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro viu, e naturalmente o carcereiro entendeu que Jesus, que Deus, que Cristo estava fazendo uma obra grande naquele momento, estava mostrando o seu poder. E o carcereiro também faz uma pergunta que está no verso 16, no capítulo 16, no verso 31, que diz assim: que devo fazer eu para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro levou os dois para casa,
cuidou das feridas dele, a sua família aceitou Jesus, ele aceitou Jesus, se tornaram povo de Deus. Então, precisa que a gente entenda essa questão da gratidão. Se Paulo e Silas estivessem na prisão reclamando, sabe, dizendo, Senhor, eu trabalho tanto para ti, eu prego a tua palavra, eu vou em todo lugar que o Senhor me manda, o Senhor me deixa numa situação dessa. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam adorando a Deus, cantando. Às vezes, é necessário a gente, no meio a uma grande tribulação, adore a Deus, cante louvores. Com certeza, Deus há de recompensá-lo. Isso é uma coisa que está no coração de Deus. Nosso Deus é um Deus que Ele recompensa todos aqueles que o amam, que acompanham, que andam nos seus caminhos, que honram a sua palavra. Então é importante que a gente entenda isso. Ser grato em meio às provações prega mais forte do que muitas palavras. Quando você mostra uma gratidão no meio das provações, você consegue mexer com o coração das pessoas. Tem uma pessoa da minha família, eu falo da minha família, ela não era de sangue, mas uma pessoa que me viu quando nasci. Essa pessoa, há uns 30, 40 anos atrás, ela se converteu, aconteceu uma situação na vida dela e ela se converteu. E essa pessoa se tornou uma cristã daquelas que irrepreensível. Agora, no final da vida, infelizmente, ela teve um câncer. E é uma doença terrível. Ela teve um câncer. E algumas pessoas da família, eu perdi o contato com ela durante algum tempo, mas eu soube através de algumas pessoas. Algumas pessoas da família, sobrinhos, da parte do irmão dela, da parte das sobrinhas que eram casadas e estavam tudo na igreja, e alguém falava assim, o nome dela é Neuza, dizia assim, vamos fazer uma visita para a tia Neuza no domingo, vamos levar uma palavra de conforto para ela. Ela estava já em câncer terminal. E aquelas pessoas iam na casa da tia Neuza no domingo. E eles saíam de lá totalmente confortados pelo que eles ouviam dela. O que era isso? Em meio ao câncer terminal, em meio às dores que ela sentia, em meio a todas as aflições que ela devia estar passando naquele momento, essa mulher, ela tinha um coração grato. Ela tinha um coração que Deus olhava lá de cima, eu acho que com todo o amor, e dizia, não, essa é minha filha. Essa está mostrando que é minha filha mesmo. Por quê? Porque a gratidão, ela faz isso. As pessoas iam para a casa da tia Neuza na intenção de confortar a tia Neuza num momento difícil. E eles saíam de lá confortados pelas palavras que ela trazia. Então nós temos que, ser gratos sim ao Senhor. Precisamos ser gratos em todo o tempo. E a gratidão, ela produz contentamento, ela produz alegria. Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ele disse que ele sabia ser feliz, ele era feliz quando ele não tinha nada e quando ele tinha as coisas em abundância. Ele era uma pessoa que não tinha problemas com isso. Ele sabia viver nas circunstâncias que ele vivia, ele sabia conviver com as circunstâncias que ele vivia muitas vezes, mas uma coisa ele não perdia, era a gratidão a Deus. Quem é grato não vive preso ao que falta, mas celebra o que tem. É aquilo. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. E por eu não ter falta de nada, eu tenho que celebrar. Eu tenho que celebrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me dado. Se talvez aquilo que eu gostaria de ter, aquilo que eu gostaria de possuir, não é aquilo que Deus tem me dado, mas o que Ele tem me dado é o suficiente para mim viver e ser feliz. Porque felicidade não é uma coisa que se encontra na prateleira. Felicidade, você transforma os teus momentos em momentos felizes através do teu coração, através da tua gratidão, da tua fidelidade. E isso tudo volta para você como herança. É aquilo que a Bíblia chama de semeadura. O que nós semeamos, nós vamos colher. Eu semeio gratidão. Deus vai me trazer cada vez mais misericórdia, cada vez mais bênçãos. Agora, se eu semear discórdia, se eu semear ingratidão, o que vai acontecer? Então pense nisso, meus irmãos. Pense, você que está aí do outro lado me assistindo, pense como é que tem sido a sua vida. Reflita nessa mensagem, porque com certeza ela pode te trazer uma solução para muitos problemas que talvez você esteja passando, mas não sabe como sair deles. Às vezes, um gesto pequeno,
pode mudar uma história inteira. Então, pense nisso com muito cuidado. Concluindo, gratidão não depende das circunstâncias, mas da certeza da presença de Deus. Eu não dependo de circunstância para ser grato. Eu preciso ser grato a Deus em todo o tempo por aquilo que Ele é. Sou grato a Deus por Ele ter me encontrado. Eu estava vivendo, anos atrás, quando eu estive desviado dos caminhos, eu vivia de uma forma que, se eu continuasse como estava, o dia que eu partisse daqui, eu já sabia até para onde ia. Mas o Senhor me encontrou. O Senhor tinha um propósito na minha vida, como Ele tem na vida de todos. O problema são que as pessoas não ouvem a voz de Deus. Por exemplo, quando a gente olha para o Velho Testamento, que Deus mandou Noé fazer uma arca, porque ele ia destruir a sua criação, em momento algum você vê Deus falar que não era para deixar as pessoas entrarem. A arca estava aberta. Quem quisesse entrar poderia ter entrado, mas aquele povo não quis. Simplesmente eles não deram atenção. Nos dias de hoje não é diferente. Nós muitas vezes tem pessoas que recebem uma palavra, você é convidado para ir numa igreja, mas essa pessoa simplesmente não quer. A porta da igreja permanece aberta. Mas vai chegar um momento que o próprio Deus vai fechar essa porta, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Quando o Pai determinar Jesus vá buscar a sua igreja, as portas da igreja, o templo, será fechado. E aí, quem está dentro dele, foi com Jesus, muito bem. Aqueles que ficaram não tem mais como. E o que é isso? Isso aí tem a ver com gratidão, porque quando nós somos gratos a Deus, é porque nós conhecemos o caminho que Ele tem preparado para nós. Quando nós somos gratos a Deus, é porque nós sabemos que amanhã Ele vai buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Então tudo isso é muito importante a gente compreender. A ingratidão apaga a alegria, mas a gratidão renova a esperança. Todos nós precisamos ter uma esperança firme, forte. E essa esperança ela é renovada pela gratidão que nós temos ao Senhor. Comece a fazer isso. Eu faço um desafio para você. Comece a ser grato por tudo aquilo que Deus faz. Não murmure, não reclame das coisas que você gostaria de ter recebido e não recebeu. Aí eu lembro, para a gente encerrar, eu lembro das memórias de Anne Frank. Ela tem uma frase que quando eu li me fez refletir. Essa é uma jovem judia alemã que sofreu os terrores da Segunda Guerra. A família dela foi perseguida e ela morreu muito nova. Ela morreu acho que com 15 anos, 15, 16 anos. Mas ela deixou um livro de memórias, e no meio das memórias dela, ela deixa uma frase que eu costumo usar em muitas ministrações da palavra quando eu falo sobre gratidão. Que ela diz que os mortos recebem muito mais flores do que os vivos, porque o remorso é muito maior que a gratidão. Então, nós precisamos ser gratos a Deus, ser grato a tudo que Ele representa para nós, ser grato aos nossos familiares, aos nossos irmãos, ser grato ao nosso ministério, à nossa igreja. Tudo isso reflete na alegria que você pode ter ou não nessa terra. Quando você se torna uma pessoa grata a Deus, você vai conseguir alcançar muitas coisas que talvez por causa da ingratidão muita gente deixa de conseguir. Amém? Eu quero terminar esse tempo dessa palavra numa oração e depois eu faço as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvo e te glorifico por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada neste vídeo, que ele possa alcançar muitas vidas, Senhor. Que as pessoas que assistirem possam transferir para as outras que ela conhece e que este vídeo possa realmente trazer uma reflexão na vida das pessoas sobre gratidão, sobre viver uma vida para agradecer a Deus por tudo. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Abençoa cada um daqueles que estão assistindo, mostra o caminho, mostra teu poder na sua vida, seja feita a tua vontade no meio do teu povo, que tudo seja para a glória do teu nome. Eu te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter estado comigo até aqui. Eu peço que você não esqueça de deixar seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.
porque mais vídeos você vai receber para você assistir, refletir. Com certeza, eu espero que ele possa fazer um grande efeito na tua vida. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.